Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula de estudo a respeito da Carta sobre o Humanismo de Martin Heidegger. Nós estamos fazendo ainda estudos preliminares, tentando abrir o caminho para entender a dimensão e o horizonte em que se põe a Carta sobre o Humanismo. Para isso, nós estamos fazendo a leitura da apresentação da Carta sobre o Humanismo, escrita pelo professor Emanuel Carneiro Leão, por ocasião da edição e publicação da mesma carta nos anos 60. Bem, o professor Emanuel Carneiro Leão destaca alguns pontos da Carta sobre o Humanismo. O primeiro ponto nós já refletimos sobre ele, que é a relação sobre o humanismo e a essência do homem. Depois, o segundo ponto, sobre o humanismo e a essência da história. Nós lemos o primeiro parágrafo desse segundo ponto e eu vou retomar aqui esse primeiro parágrafo. Diz assim na página 13 da apresentação: dentro da originariedade de um pensamento essencial, o homem não é um sujeito cuja subjetividade consiste em sujeitar às forças de suas perspectivas técnicas o ser dos entes, transformando-o na objetividade de simples objetos. No vigor de sua essencialização, o homem é a locanda, isto é, a tenda, em cujo espaço se desdobra a verdade dos entes. É no homem como locanda do ser que os entes encontram lugar para serem o que são. Pois tanto a abertura da locanda como o desdobramento das possibilidades dos entes são instalados na dinâmica de estruturação do ser. O ser é, como ser, estruturando a verdade dos entes na essencialização do homem, enquanto referência do ser. Bem, na última aula, nós estávamos lendo um outro texto de apresentação, desta vez um texto de apresentação à Introdução à Metafísica, escrita também pelo professor Emanuel Carneiro Leão. E neste texto, ele falava da relação do homem com a verdade do ser. Bem, nós vimos que a verdade aqui não é tomada no sentido de predicativo, ou seja, como adequação, como concordância entre o ente homem, seu intelecto, seu pensamento, seu discurso, com o ente que a cada vez está em questão, com as coisas, com o mundo. Não estamos falando dessa verdade predicativa. Estamos falando daquilo que possibilita a verdade predicativa, que é a manifestação, a verdade manifestativa. A manifestação do ente e do ser. A manifestação dessa diferença irredutível e da referência necessária entre ente e ser. Quando nós terminamos com a frase que dizia: a verdade do homem é a verdade do ente. Isto quer dizer, é na medida em que o homem existe, na medida em que o homem está aberto para a totalidade do ente, é que de fato os entes se mostram enquanto entes, são apreendidos enquanto entes. É nesse sentido que foi dito que o homem é a locanda do ser, isto é a tenda que se abre para acolher o ente no todo, para
assim deixar que os entes sejam aquilo que eles são. Esse é o privilégio da verdade, digamos, um privilégio ontológico do ser humano, do homem. Bem, nós então queremos entender um pouco melhor como é que se dá esse comparecimento e aparecimento, apresentação dos entes nesta abertura da existência do homem. E como é que isto tem um caráter histórico? Como é que essa abertura da existência é, de certa maneira, história? Então, queremos pensar um pouco essa relação entre esta essencialização do homem e a história do ser. Com isso, a gente vai retomar a apresentação da introdução à metafísica, feita pelo professor Emanuel Carneiro Leão, a partir da página 16. Eu tenho aqui a edição de 1987, a terceira edição da Introdução à Metafísica, traduzida pelo professor Emanuel Carneiro Leão. Eu vou ler, então, a partir da página 16. Vamos, então, retomar. O ser nunca é diretamente acessível. Como diferença ontológica, inclui sempre uma irredutibilidade ao ente. Nunca poderá ser objetivado. Nunca poderá ser encontrado, nem como ente, nem com o ente, nem dentro do ente. Nunca poderá ser constatado a modo de um dado, fato ou valor objetivo. O ser só se dá obliquamente, enquanto retraindo-se e escondendo-se em si mesmo, ilumina o ente segundo determinada figura de sua verdade. Esse jogo híbrido de retraimento e manifestação, de luz e sombra, de velar e revelar, constitui a essencialização de sua verdade, tal como os gregos a pensaram originariamente na aletheia. Até aqui, vamos fazer agora um comentário. Primeiramente que, quando falamos o ser, nós temos um pouco de dificuldade de representar. Isso porque o ser não pode ser representado. O ser não é nenhum ente. Não pode ser, por isso, encontrado como um dado ou como um fato no mundo. Não pode, portanto, ser objetivado. Não podemos ter um conhecimento objetivo do ser. Se é assim, nós podemos perguntar como é que se dá ser. O ser se dá como um nada? Bem, se nós tivermos como referência o ente, isto que é, algo que é, na medida em que ser não é ente, nós o tomaremos como nada. Mas se nós invertermos o nosso pensamento, isto é, se nós entendermos que se nós entendermos que o que é antes de tudo o próprio ser, o ser ele mesmo, e que isto que é enquanto algo dentro do mundo, enquanto dado, enquanto fato, enquanto isto que é objetivo, é apenas uma realização, uma concreção do ser se dando, deixando o ente aparecer, então nós
olharemos o ser não mais como o nada, mas como a plenitude. Bem, como se dá ser? Esse texto diz: o ser não se dá de uma maneira direta, objetiva. Não podemos apontar e dizer, eis o ser. Não é? O ser se dá em tudo aquilo que é comum a todo o ente. Mas é comum a todo o ente na medida em que todo ente é uma certa participação no ser. Porém, o ser, ele só pode ser encontrado, por assim dizer, obliquamente, indiretamente. A doação do ser é, portanto, uma doação furtiva, uma doação que, ao mesmo tempo em que se doa, também se subtrai, se retira, se recusa. Esta figura, digamos, esse jogo híbrido de doação e subtração, de retraimento e manifestação, de luz e de sombra, de velamento e desvelamento, é o que nós chamamos de mistério. O mistério é o modo como nós chamamos o encobrimento do ser. Mas se trata aqui de um encobrimento primordial, um encobrimento que protege e, ao mesmo tempo, possibilita todo desencobrimento. Então, nós temos em grego a palavra aletheia, que pode ser entendida no sentido do desencobrimento, e nós temos a palavra lete, que pode ser entendido como o encobrimento do mistério, o velamento do mistério. Tá? Então, pode-se dar o desencobrimento no sentido da descoberta do ente que não somos, no sentido do descerramento do ente que nós mesmos somos, e no sentido de desvelamento do ser, né? Que, como dissemos, é sempre de alguma maneira indireto, é sempre de alguma maneira oblíqua. Mas, ao mesmo tempo, isto que possibilita e protege todo o desencobrimento permanece também velado, encoberto. Né? O encobrimento aqui significa proteção, significa resguardar, salvar, né? Poupar, digamos assim. Né? É um encobrimento protetor, o encobrimento do mistério do ser. Então, quando nós falamos do mistério do ser, nós não estamos falando, portanto, de nenhum objeto, de nenhum isto ou aquilo. Né? O mistério não é nenhum isto ou aquilo, mas se dá em todo isto ou aquilo. Então, o que Heidegger chama a atenção é para este relacionamento do homem com o mistério do ser. Bem, continuando, o texto diz assim: dessa dinâmica surge a constituição dos períodos de sua fulguração, como épocas da verdade do ser. Comentando, a palavra época vem de eperro, epoké, né, em grego, vem de eperro, que significa deter. Uma época da verdade do ser é o modo como fulgura e se configura essa totalidade do ente.
não é? Então, continuando, a palavra época não apresenta aqui a função tética da consciência transcendental inerente ao termo husserliano epoché, né? Aqui a palavra epoché não tem o sentido de um deter, né, a função tética do pensamento, a crença, a posição do mundo. A palavra epoché e época tem aqui um outro sentido. É antes pensada a partir da tendência do ser de revelar o ente na medida em que se vela e retrai em si mesmo. Então, revela o ente na medida em que se vela a si mesmo. Doa o todo do ente na medida em que se retrai, se subtrai a si mesmo. Assim é a dinâmica do ser. A época é sempre uma configuração histórica do esquecimento do ser. Ora, sendo a existência o espaço aberto por essa configuração epocal, a verdade do ser está mais de posse do que na posse do homem, e por isso mesmo é sempre esquecida na história de sua essencialização. Então, na medida em que o ser desvela, ou melhor, na medida em que o ser revela o ente no seu todo, né, se velando e se retraindo a si mesmo, é que se dá uma época, isto é, o deter-se, o parar de uma determinada configuração histórica. Podemos pensar assim, nesta determinada configuração histórica, os homens compreendem a entidade do ente desta ou daquela maneira. Por exemplo, como objetividade, como efetividade, como funcionalidade. Assim é no nosso tempo. Numa determinada configuração de uma época, os homens compreendem a si mesmos, são si mesmos e se compreendem a si mesmos. Por exemplo, os homens modernos que são e se compreendem como sujeitos a partir da subjetividade. Numa determinada configuração de uma época do ser, os homens também compreendem verdade, a essência da verdade de um determinado modo. Por exemplo, a essência da verdade como correção, como adequação e correção, né? Numa determinada época, podemos vislumbrar como o homem então compreende a si mesmo, compreende o ente como um todo, compreende a verdade de si, a verdade do ente, compreende a essência da própria verdade. Seguindo o texto, né, melhor, ainda comentando, né, aqui diz que a existência é o espaço aberto por essa configuração epocal da verdade do ser. Né? Então, a verdade do ser não está de posse, ou melhor, não está na posse do homem. O homem não tem o domínio, o controle sobre a verdade do ser. Né? O homem não pode fazer da verdade do ser um objeto de cálculo e de conquista. O homem não está de posse da verdade do ser, mas o homem está na posse da verdade do ser. Ou seja, a verdade do ser está mais de posse do homem do que na posse do homem.
Seguindo o texto, o homem só pôde principiar a investigar o ente como tal, a fim de, adequando-se a seu ser, tomá-lo por medida e critério da existência, porque a verdade do ser já antes dele se tinha apoderado e o havia destinado em determinada época de sua fulguração. Nós vivemos uma época marcada pela ótica da ciência e da técnica. Nosso relacionamento com o ente se dá primordialmente nesta ótica do conhecimento que pesquisa, que descobre, que domina o real e que o vê na perspectiva da funcionalidade, na perspectiva do uso, na perspectiva da expansão de nosso poder, de nosso controle, de nosso autoasseguramento. Mas isso só é possível na medida em que a existência do homem já se abriu para o homem, né? Na medida o homem fez do ente a sua medida, a medida e o critério de sua existência, não é? Mas isso só é possível porque o ente foi revelado pelo ser. E o ser permaneceu escondido, velado, oculto no fundo da existência humana. Então, seguindo o texto, numa época em que a significação do ente enquanto ente é estruturada na diferença entre fundamento e fundado. Não é? Isto quer dizer, a essencialização do pensamento ocidental, em que a existência do Ocidente toma consciência de si mesma, é absorventemente lógica, no sentido de edificada na interdependência de fundamento e fundado. E por ser lógica, é de tal modo ôntica e teísta. É igualmente ôntica porque o ser é o fundamento do ente, on. É igualmente teísta porque, por necessidade da própria fundamentação, o ente só será realmente fundamentado se fundamentar num último fundamento que exclua a possibilidade e necessidade de ulterior fundamentação. Esse fundamento supremo é o absoluto, o theos. Assim, tendo principiado com o esquecimento do ser, a história da metafísica desdobra em todos os períodos de seu desenvolvimento, numa multiplicidade de formas, essa constituição ontoteológica. Então, né, a época metafísica da história do ser é a época da estruturação, da constituição ontoteológica do pensamento ocidental. É lógica essa estruturação porque, digamos que para ela o que está em questão é o nexo entre o fundamento e o fundado. É ôntica porque o que está em questão é o ente, a fundamentação do ente. E é teológica, é teísta, digamos, porque o fundamento último é o absoluto, é o Deus. Então, o pensamento metafísico estruturalmente é ontoteológico. Continuando, assim tendo principiado com o esquecimento do ser, a história da metafísica desdobra em todos os períodos de seu desenvolvimento, numa multiplicidade de formas, essa constituição ontoteológica.
Então, a história da metafísica é um desdobramento dessa constituição ontoteológica do pensamento ocidental. É originariamente uma época da verdade do ser, na qual a investigação do ente enquanto ente em sua totalidade e no supremo fundamento de sua fundação, reivindica para si o direito de conduzir o homem à verdade correta, imutável, necessária e certa. Então, a metafísica constitui esta época da verdade do ser, marcada por essa estrutura ontoteológica do pensamento, né? Ou seja, a metafísica enquanto investigação do ente enquanto ente no todo e a investigação do supremo fundamento do ente enquanto ente no todo, que é o absoluto. Bem, de vez que a verdade do ser nunca é direta, mas apenas obliquamente acessível à reflexão, enquanto, isto é, retraindo-se em si mesma, ilumina o ente em determinada figura de referência e diferença com seu ser, a história da existência se tem processado no espaço metafísico, instaurado por esse esquecimento. Nessas condições existenciais, toda tentativa de pensar a verdade do ser em si mesma só poderá realizar-se numa reflexão sobre a essencialização da verdade do conhecimento vigente na história da metafísica. O único caminho para retornar ao domínio da verdade originária é o da superação da metafísica. Faz-se necessário que o pensamento retroceda à dimensão escondida em que desde o princípio se tem processado e ainda hoje se processa a história da metafísica, e procure recuperar todos os passos dessa grande marcha de progresso a partir de sua proveniência. Destarte, para satisfazer a tarefa e o apelo de um pensamento originário, isto é, de um pensamento que pensa a origem de sua própria essencialização, a filosofia heideggeriana se vê compelida a repensar e interpretar toda a história da existência como a história metafísica do esquecimento do ser. Então, a metafísica, esta época da verdade do ser que estrutura-se ontoteologicamente. A verdade do ser, no entanto, ela permanece velada, embora seja ela que revele o ente no todo, ela permanece acessível apenas obliquamente, apenas retraindo-se em si mesma, né? Então, como o pensamento pode pensar a verdade do ser? Eis a questão, né? Se essa verdade do ser se dá apenas como mistério, ou seja, como retraimento, como velamento ao mesmo tempo. Bem, isso impõe a um pensamento que queira pensar a verdade do ser, um pensamento essencial, que esse pensamento se movimente na direção de uma superação da metafísica. Aqui é preciso entender em que consiste essa superação da metafísica. Não consiste na mera rejeição da metafísica. Não consiste em ser antimetafísico, porque aquele que é antimetafísico permanece metafísico malgrado seu, a contragosto. Não é também uma rejeição da metafísica. Antes, é um assumir inteiramente a metafísica. Assumi-la de tal maneira que seja possível
perpassando a metafísica, o que ela legou no seu dito e no seu não dito, no seu pensado e no seu impensado, retornar à verdade originária do ser, esquecida pela própria metafísica, por constituir o seu próprio ponto fulcral, a sua própria base, o seu próprio chão, por assim dizer, né? Temos aquela imagem de Descartes que compara a filosofia a uma árvore, sendo a copa da árvore as ciências, sendo o tronco da árvore a física, sendo as raízes da árvore a metafísica. No entanto, o pensamento essencial, o pensamento do ser, é aquele pensamento que quer sondar esse chão da metafísica. Ou seja, a verdade originária do ser que permanece velada para a metafísica. Então, a superação da metafísica é uma espécie de retrocesso, né? Retroceder, retornar à dimensão escondida que possibilita a própria história da metafísica. Trata-se, portanto, de uma recuperação da metafísica, não no sentido de um progresso, mas no sentido de um regresso, de um retorno à sua própria proveniência, aquilo que a possibilita como tal. Então, o pensamento originário, o pensamento essencial, né? O pensamento do ser é esse pensamento que procura repensar e interpretar toda a história da existência, enquanto história da metafísica, à luz desta questão do esquecimento do ser, ou seja, do esquecimento da diferença ontológica. Bem, mais um pouco nós saltamos uma parte desse texto e vamos para a página 19 desta apresentação, que diz assim: em razão de a diferença ontológica vigorar num esquecimento reduplicativo de si mesma, a questão sobre o sentido do ser não pode ser hoje posta senão na própria luz em que se ilumina a história da metafísica. Então vejamos, né? A diferença ontológica vigora no esquecimento reduplicativo dela mesma. É esquecimento reduplicativo porque é esquecimento do esquecimento. É uma espécie de ocultação da ocultação. Então, a superação da metafísica hoje implica perceber como é que a história da metafísica acontece hoje. Por que esquecemos tanto a diferença ontológica, como que a esquecemos, só se poderá investigar a verdade e o sentido do ser numa superação da tradição. Essa superação não é uma negação. Não pretende destruir e aniquilar a metafísica. Pretendê-lo não seria apenas uma pretensão infantil, mas um esforço Münchhauseniano que se atropelaria em seu próprio tropel. Então, a superação da metafísica não é uma mera negação da metafísica. Pretender destruir ou aniquilar a metafísica, como se a metafísica fosse simplesmente uma doutrina dos filósofos,
como se a metafísica fosse simplesmente um produto do raciocínio dos filósofos, né? Isso seria uma pretensão pueril, infantil, porque a metafísica é muito mais do que isso. A metafísica é a própria configuração da existência humana ocidental, ao longo de 2.500 anos aproximadamente. Não é? Então, não se trata aqui de uma pretensão dessas. Não se trata também de um esforço Münchhauseniano, né? Está aqui uma referência ao Barão de Münchhausen, né? Aquele que se ergue a si mesmo, puxando-se dos cabelos, pelos cabelos, né? A si mesmo com o seu cavalo se puxando pelos cabelos, né? Não se trata de algo desse tipo, né? Pois, ignorando a história do ser, continua o texto, esquecer-se-ia do que é mais digno de ser pensado. No livro Was heißt denken, o que significa pensar, mostra Heidegger como o esquecimento do ser da metafísica é a maior provocação para o pensamento. Diz assim: em nossos tempos, que tanto dão a pensar, o que mais provoca o pensamento é não pensarmos ainda. Quer dizer, né, o que mais é digno de ser pensado, o que mais provoca o pensamento em nossos tempos é o esquecimento da verdade do ser. A superação da metafísica é, no fundo, uma recuperação originária do esquecimento do ser. Isso significa a superação procura enuclear a essencialização da metafísica e tratar desse modo os limites de suas possibilidades. A superação reconduz a metafísica para onde sua essencialização provoca. Pois o esquecimento do ser é a própria dimensão que, escondendo a si mesma, protege a verdade da metafísica, possibilitando-lhe a investigação do ente enquanto ente. Então, a superação da metafísica como a recuperação originária do esquecimento do ser. Ou seja, como a recondução da metafísica para o lugar de sua proveniência, para o seu chão, para o seu solo. Continua o texto, pois o esquecimento do ser é a própria dimensão que, escondendo a si mesma, protege a verdade da metafísica, possibilitando-lhe a investigação do ente enquanto ente. Então, esse velamento, essa ocultação do mistério do ser é protetora, né? Ela resguarda a verdade da metafísica. Tendida assim, epocalmente, a superação não depõe a metafísica, mas a repõe em sua constante verdade, recompondo-lhe a essencialização originária. Então não se trata de uma deposição da metafísica, mas de uma reposição, recomposição da metafísica a partir da verdade do ser, do mistério do ser. Não se trata de progredir além para um domínio ulterior, e sim regredir aquém para o espaço citerior da metafísica. Nesse sentido, o exórdio da metafísica é o ponto de partida inevitável e obrigatório de toda investigação sobre o sentido e a verdade do ser. Essa necessidade não é extrínseca. A superação não tem que falar a linguagem em vigor e servir-se de seus títulos e de sua gramática para tornar-se inteligível dentro dos limites da filosofia vigente. É, antes de tudo, uma necessidade intrínseca, inerente à própria dialética do movimento de superação, pois a metafísica é uma fase eminente e a única até agora visível
da história do ser. E por isso, o único espaço de qualquer retorno à sua verdade. Bem, nós veremos na leitura da carta sobre o humanismo como constantemente vai estar em jogo esse relacionamento de superação da metafísica, que precisa ser bem entendido, não se trata simplesmente de uma negação ou deposição da metafísica, mas do retorno da metafísica ao seu lugar de origem impensado, oculto, que é a verdade do ser. Para se compreender o itinerário do pensamento de Heidegger, é de suma importância o significado dialético desse exórdio da metafísica. Uma profunda ambiguidade penetra todos os passos da questão sobre o sentido do ser, forçando-lhe a investigação numa marcha cujo movimento é a um tempo projetivo e regressivo. É projetivo enquanto, procurando superar a metafísica, prospecta pensar a verdade do ser na sua configuração epocal de esquecimento. Nesse sentido, parte e retira o primeiro impulso de uma experiência prévia do termo de seu movimento. É regressivo, enquanto volta sobre esse ponto de partida para dilucidar a dimensão originária e a proveniência de seu vigor na vicissitude da verdade do ser. Na marcha deste duplo movimento, que é prospectivo e retrospectivo, né, projetivo e regressivo, na marcha desse duplo movimento, o projeto é determinado pelo regresso, porquanto o retorno à verdade do ser como a dimensão de origem e proveniência do esquecimento do ser é a única maneira de se fazer a experiência da metafísica por sua própria essencialização esquecida. A ambiguidade aqui reinante se prende à necessidade de mover-se sempre no horizonte da metafísica. Já ter que se falar de ser e ente, de superação e retorno, de fundamento e condição de possibilidade, de transcendência e imanência, todos esses títulos pertencentes ao âmbito da metafísica, agrava de tal ambiguidade e investigação do ser, que só aparece um pouco da dimensão da verdade do ser, totalmente diversa. Bem, nós vamos, então, na próxima vez, tentar retomar toda esta problemática da relação do homem com a verdade do ser e entendendo essa questão da história, da época, esta questão da configuração da metafísica, e nós vamos tentar, então, aprofundar um pouquinho melhor a concepção de história que surge a partir daí. Muito obrigado pela sua atenção e também pela sua paciência.